Anás e Caifás eram figuras de grande importância em sua época. Quando Jesus começou seu ministério, ensinando sobre amor, compaixão e um reino diferente, eles viram isso como uma ameaça. Eles tinham poder e influência, e a presença de Jesus, com suas ideias revolucionárias, parecia desafiar tudo o que eles representavam. Esses líderes não estavam prontos para aceitar as verdades que Jesus trazia. Ele falava de um relacionamento direto com Deus, fora das estruturas rígidas que eles defendiam. Jesus curava as pessoas no sábado, falava com pecadores e questionava as tradições que não ajudavam as pessoas a se aproximarem de Deus. Para Anás e Caifás, isso era inaceitável, e então eles decidiram agir contra Jesus. Usaram sua influência para montar um julgamento, buscando acusações que pudessem levar Jesus à morte. Eles não quiseram ver a verdade que estava bem diante dos seus olhos. Jesus, o Filho de Deus, veio trazer vida, mas eles escolheram condená-lo, motivados por seu medo de perder o poder. Anás e Caifás foram figuras de proeminência no judaísmo do primeiro século, ocupando o elevado cargo de sumo sacerdote. Anás, o patriarca da família, foi sumo sacerdote primeiro, e posteriormente, seu genro Caifás assumiu o mesmo cargo. Juntos, exerceram grande influência política e religiosa, mas, infelizmente, suas ações revelaram corações endurecidos pelo poder e pela posição, em vez da humildade e justiça. Esses dois, na época de Jesus, eram as figuras mais poderosas entre os líderes religiosos em Jerusalém. Imaginem só Anás, o sogro, já tinha sido sumo sacerdote e passou o bastão para Caifás, seu genro. Eles tinham nas mãos muito mais que o poder religioso. Tinham também uma influência política tremenda. Mas sabe como é? Com grande poder vem uma grande responsabilidade e, infelizmente, eles não souberam usar isso a favor do bem. Naquela época, Jesus já andava fazendo seus milagres e ensinando o povo sobre o amor de Deus, sobre justiça, paz e um reino muito diferente daquilo que eles estavam acostumados. E isso começou a incomodar muita gente, principalmente os líderes religiosos, como Anás e Caifás. Eles não viam Jesus com bons olhos, porque ele questionava muitas das tradições que eles defendiam, e mais que isso, questionava a autoridade deles perante o povo. A coisa toda foi esquentando, até que chegou um ponto em que Anás e Caifás não podiam mais ignorar o que estava acontecendo. Eles se sentiram ameaçados e decidiram que alguma coisa tinha que ser feita sobre Jesus. Foi aí que começaram a tramar contra ele, buscando qualquer motivo para acusá-lo e tirá-lo do caminho deles. E não demorou muito até encontrarem uma desculpa para prendê-lo e colocá-lo em julgamento. Jesus foi levado primeiro para Anás, numa tentativa de encontrar algo que pudesse ser usado contra ele. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, não caiu nas armadilhas de Anás. Depois, ele foi levado até Caifás, onde foi realizado um julgamento às pressas, cheio de falsas acusações e testemunhas compradas. Tudo isso numa noite, violando várias leis judaicas. Mesmo sem um pingo de evidência verdadeira contra ele, Jesus foi condenado. E isso, irmãos e irmãs, foi um dos maiores erros da história. Anás e Caifás, cegos pelo poder e pelo orgulho, não reconheceram o Messias que estava ali, na frente deles. Eles escolheram condenar a inocência em pessoa, sem nem imaginar as consequências que seus atos trariam para eles e para toda a nação. Os evangelhos nos contam que Jesus, em sua missão divina, frequentemente entrava em conflito com os líderes religiosos, incluindo os saduceus, por suas interpretações rigorosas e muitas vezes distorcidas da lei mosaica. Anás e Caifás viram em Jesus uma ameaça ao seu poder e autoridade. Consequentemente, conspiraram para capturá-lo, levando-o a um julgamento injusto sob acusações falsas. Irmãos e irmãs, depois daquela noite de julgamento, onde a injustiça pareceu vencer, Jesus foi levado à presença de Pilatos. E aí, como as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira que ninguém esperava. Pilatos, o governador romano, ele mesmo não encontrou culpa alguma em Jesus. Ele tentou de tudo para soltar Jesus, mas a pressão era grande demais. Vejam só,
Até Pilatos, que não conhecia Jesus como a gente conhece, sentiu que condenar aquele homem não era justo. Mas os líderes, incluindo Anás e Caifás, não iam desistir fácil. Eles incitaram a multidão a pedir pela libertação de Barrabás, um criminoso, e a exigir a crucificação de Jesus. E assim, mesmo contra a sua vontade, Pilatos cedeu. Lavou as mãos, numa tentativa de se isentar da culpa, e entregou Jesus para ser crucificado. E enquanto Jesus carregava aquela cruz pesada pelas ruas até o Calvário, onde seria crucificado, Anás e Caifás provavelmente acharam que tinham vencido. Eles devem ter pensado que tinham se livrado daquele que desafiava o sistema, aquele que questionava a autoridade deles. Mas como eles estavam enganados. Anás, descrito nas Escrituras como astuto e influente, foi o primeiro a interrogar Jesus após sua captura. Buscou, sem sucesso, encontrar alguma acusação válida contra ele. A postura de Jesus, firme e serena, diante das questões ardilosas de Anás, destaca sua integridade divina em contraste com a corrupção humana. Depois que Jesus foi levado até Anás, podemos imaginar o quanto aquele momento foi tenso. Anás, esse homem astuto e influente, usou de toda a sua experiência para tentar encontrar alguma falha, algum erro em Jesus que pudesse ser usado contra ele. Mas, como ele se enganou! Jesus, com sua sabedoria que vem do alto, respondeu a cada pergunta, a cada tentativa de armadilha, de uma maneira que deixava claro sua inocência. A serenidade de Jesus diante de tais acusações mostrava não só sua integridade divina, mas também colocava em evidência a verdadeira natureza daqueles que o acusavam. A diferença era gritante. De um lado, a pureza e a verdade. Do outro, a corrupção e a manipulação. E o mais interessante, meus irmãos e irmãs, é que apesar de toda a sua astúcia, Anás não conseguiu encontrar nada. Nada que pudesse, de fato, condenar Jesus. Isso nos mostra o quanto Jesus era, e é perfeito, sem mácula, um verdadeiro exemplo para todos nós. Aquele momento, aquele interrogatório, foi só o começo de uma série de eventos que levariam Jesus à cruz. Mas mesmo diante de tanta adversidade, Jesus se manteve firme. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o preço que teria que pagar. E mesmo assim, ele não se desviou do seu caminho. Após a tentativa frustrada de Anás, Jesus foi levado a Caifás, onde o sumo sacerdote presidiu um conselho noturno ilegal. Em um julgamento marcado por falsas testemunhas e violações da lei judaica, Caifás declarou Jesus culpado de blasfêmia, um veredito que selaria seu destino na cruz. Então, irmãos e irmãs, após Jesus ter saído da presença de Anás, ele foi levado até Caifás. E é aqui que a história toma outro rumo, um caminho cheio de injustiças e de dores, mas que ao mesmo tempo nos mostra a grandeza do propósito de Deus. Caifás, o sumo sacerdote, tinha uma missão em mente: condenar Jesus a todo custo. E para isso, ele não mediu esforços. Imaginem só, em plena calada da noite, um conselho se reúne. Isso já ia contra todas as regras. As leis judaicas eram claras quanto a isso. Julgamentos deveriam ser feitos à luz do dia, para que tudo fosse justo e transparente. Mas, meus queridos, naquela noite, a justiça não estava presente. As falsas testemunhas começaram a aparecer, uma após a outra, cada uma delas trazendo uma acusação mais absurda que a outra contra Jesus. Mas até aí, nada colava. As histórias não batiam, as acusações se contradiziam. Jesus, em sua sabedoria e serenidade, permanecia em silêncio. Ele sabia que não havia necessidade de se defender daquilo que era claramente falso. Mas Caifás, Caifás estava determinado. E em um momento de desespero, ele faz a pergunta que mudaria tudo. Ele pergunta a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, sabendo o que aquela confirmação acarretaria, responde com a verdade. Ele diz: "Tu o disseste." E foi aí, meus queridos, que Caifás rasgou suas vestes, um sinal de indignação, e acusou Jesus de blasfêmia. Sem mais delongas, sem mais testemunhas falsas, Jesus foi declarado culpado. E assim, o destino de Jesus na cruz foi selado,
não por justiça, mas por uma série de injustiças e medos humanos. A decisão de Caifás não foi apenas um erro judicial, foi um ato de rejeição direta ao Messias prometido. Ao declarar que era melhor um homem morrer pelo povo, Caifás involuntariamente profetizou o sacrifício salvífico de Jesus, mas também selou seu próprio destino sob o julgamento divino. Depois que Caifás tomou aquela decisão fatal, meus irmãos e irmãs, ele talvez tenha pensado que estava fazendo o melhor para manter a ordem e a paz entre o povo. Ele disse, com suas próprias palavras, que era melhor um homem morrer pelo povo do que toda a nação perecer. E olha só, sem saber, Caifás estava falando de um grande mistério, um plano divino muito maior do que ele podia compreender. Ao condenar Jesus à morte, ele estava, na verdade, contribuindo para o cumprimento das profecias sobre o Messias, aquele que viria para salvar, não só um povo, mas toda a humanidade do pecado e da morte. Mas como as palavras têm poder, não é mesmo? A decisão de Caifás, embora carregada de intenções humanas e políticas, acabou se tornando uma profecia involuntária. Jesus, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado, sim, mas esse sacrifício traria salvação, traria vida eterna para todos nós que cremos. E enquanto Caifás pensava estar no controle da situação, estava, na verdade, nas mãos de um plano maior, um plano estabelecido desde a fundação do mundo. Esse ato de rejeição ao Messias, essa decisão fatal, não só selou o destino de Jesus na cruz, mas também marcou Caifás e todos que participaram dessa condenação sob um julgamento divino muito sério. Porque vejam só, rejeitar Jesus, o Filho de Deus enviado ao mundo, não é pouca coisa. É virar as costas para a única chance de salvação. É escolher caminhar na escuridão, ao invés de seguir pela luz. Caifás e seus aliados naquele momento fizeram uma escolha que ecoaria pela eternidade, uma escolha que os colocava em oposição direta ao plano de Deus para a salvação. Os registros históricos e as tradições posteriores nos falam do trágico fim de Anás e Caifás. Embora a Bíblia não detalhe explicitamente seu destino, os escritos antigos sugerem que enfrentaram desgraça e ruína. A queda de Jerusalém no ano 70 d.C. e a destruição do templo, centro do seu poder, simbolizaram o desmantelamento da ordem que eles representavam. E agora, trago uma teoria intrigante que nos faz pensar ainda mais sobre a complexidade das escolhas humanas e o poder transformador da fé. O jornalista Simcha Jakobowicz, em seu trabalho investigativo, nos apresenta uma possibilidade que, confesso, é de fazer a gente refletir, a de que Caifás, este sacerdote tão diretamente envolvido na condenação de Jesus, poderia ter, de alguma forma, se convertido ao cristianismo. Esta teoria se apoia em achados arqueológicos que sugerem a descoberta de pregos, possivelmente utilizados na crucificação, junto ao túmulo atribuído a Caifás. Imaginem só, meus queridos, o simbolismo desses pregos, se essa teoria se confirmasse. A descoberta desse túmulo, lá em Jerusalém, no ano de 1990, abriu portas para uma série de questionamentos sobre a vida desse homem após os eventos da crucificação. Se de fato Caifás tivesse em sua última morada esses pregos, objetos de tamanha significância, o que isso diria sobre sua jornada espiritual? Será que no fim da vida ele reconheceu em Jesus o Messias, que ele próprio ajudou a condenar? Este pensamento nos leva a refletir sobre a misericórdia e o perdão que são a essência do cristianismo. A transformação de coração, mesmo daquele que em um momento esteve tão firmemente contra Jesus, fala profundamente do amor redentor que Deus tem por cada um de nós. Nos mostra que nunca é tarde para uma mudança de coração, para reconhecer nossos erros e buscar um caminho de redenção. A queda de Jerusalém e a destruição do templo, fatos históricos de grande impacto, simbolizaram o fim de uma era e, para alguns, o início de uma profunda jornada de introspecção e fé. Para Caifás, se as teorias de Jakobowicz tiverem um fundo de verdade, esses eventos podem ter sido o catalisador para uma transformação espiritual profunda. É impossível falar da condenação de Jesus
sem invocar as profecias do Antigo Testamento, que ele não apenas cumpriu, mas viveu em cada palavra, em cada ação, até seu último suspiro na cruz. Tomemos, por exemplo, o profeta Isaías, que séculos antes descreveu com detalhes dolorosos o sofrimento do servo sofredor em Isaías 53. Este capítulo, tão rico e profético, fala de um que seria desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Não é este, meus irmãos e irmãs, o retrato exato de nosso Senhor durante seu julgamento e crucificação? Isaías prossegue, revelando que ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Cada palavra cumprida em Jesus é uma prova irrefutável de que ele era o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sofrimento e morte não foram um acidente, nem uma tragédia sem sentido, mas a manifestação suprema do plano divino para a redenção da humanidade. Além disso, enquanto refletimos sobre os adversários de Jesus, não podemos negligenciar o papel dos fariseus. Juntamente com os saduceus, os fariseus formaram uma frente unida em sua oposição a Jesus. Embora diferentes em suas crenças teológicas, os fariseus, por exemplo, acreditavam na ressurreição. Ao contrário dos saduceus, eles compartilhavam um temor comum, a perda de seu poder e influência diante do crescente ministério de Jesus. Os fariseus, em particular, muitas vezes entraram em confronto direto com Jesus, desafiando seus ensinamentos e buscando colocá-lo à prova. Eles representavam a rigidez da lei, sem compreender a essência do amor e da misericórdia que Jesus pregava. Foi essa união de interesses, essa aliança de conveniência entre fariseus e saduceus, que finalmente conspirou para levar Jesus à sua morte. Contemplando essas verdades, é essencial que nos lembremos do contexto mais amplo da missão de Jesus. Ele não veio apenas para confrontar o sistema religioso da época, mas para cumprir as profecias, demonstrando ser o Messias há muito esperado. Seu julgamento, sua paixão, sua morte e, finalmente, sua ressurreição são partes de um plano divino maior que transcende a compreensão humana. Através do cumprimento dessas profecias, Jesus solidificou a verdade de sua identidade e missão, oferecendo-nos não apenas a prova de sua divindade, mas também a promessa de nossa própria redenção. A história de Anás e Caifás nos ensina sobre a gravidade do orgulho e do abuso de poder. Eles tiveram a oportunidade de reconhecer o Messias, mas escolheram a condenação. Seu fim nos lembra que a verdadeira autoridade vem de servir e de se alinhar com a vontade de Deus, não de se agarrar ao poder terreno. Irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre as lições de humildade e justiça que emergem da história de Anás e Caifás, é importante a gente se lembrar do verdadeiro chamado que cada um de nós tem. A trajetória desses dois homens, tão marcada por decisões que levaram ao sofrimento e à dor, não apenas de um, mas de muitos, serve como um espelho para nossas próprias vidas. Eles tiveram, sim, a chance de se colocar ao lado da verdade, ao lado de Jesus, o Messias prometido, mas suas escolhas foram outras. O poder, irmãos e irmãs, é algo que pode cegar, pode fazer com que esqueçamos de quem somos e de quem deveríamos servir. Anás e Caifás se perderam no labirinto do poder terreno, esquecendo-se da verdadeira essência da autoridade que vem de Deus. A autoridade que ensina, que cura, que liberta, não a que oprime, condena ou exclui. Esta história, tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, nos lembra da importância de sermos humildes. A humildade não é sinal de fraqueza, meus queridos, mas sim de força. É saber reconhecer nossos erros, nossas limitações e saber que só em Deus encontramos o caminho verdadeiro. E mais, é entender que servir ao próximo é a maior expressão de amor que podemos oferecer, seguindo o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. E sobre a justiça, a justiça, ela vai muito além das leis dos homens. A justiça de Deus é perfeita, é pura, é justa em todos os sentidos, e é essa justiça que devemos buscar em nossas vidas,
uma justiça que se alinha com a vontade divina, que se compadece, que entende, que perdoa. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a história de Anás e Caifás nos sirva como um alerta, que não permitamos que o orgulho e a sede de poder terreno nos desviem do verdadeiro caminho que Deus traçou para nós, que possamos a cada dia nos esforçar para ser mais humildes, mais justos, mais amorosos, lembrando sempre que a verdadeira grandeza está em servir e em se alinhar com a vontade de Deus. Este relato destaca a justiça divina, que pode não ser imediata, mas é certa. Deus observa as ações e os corações de todos, e cada um colherá conforme o que plantou. A soberania de Deus sobre a história nos assegura que nenhuma injustiça permanecerá sem resposta. Deus está sempre atento. Ele vê tudo, conhece cada coração, cada intenção escondida, cada gesto de bondade e cada ato de maldade. E embora às vezes pareça que a justiça demora a chegar, que as injustiças deste mundo permanecem sem resposta, a Bíblia nos garante que Deus é justo e que Ele não deixa nenhuma ação sem sua devida recompensa ou correção. Veja bem, meus queridos, a história de Anás e Caifás, assim como tantas outras histórias bíblicas, nos mostra que Deus tem um plano maior, que vai muito além do nosso entendimento imediato. E nesse plano, a justiça dele se manifestará plenamente. Pode não ser no tempo que esperamos ou da maneira que imaginamos, mas acontecerá, porque Deus não ignora o sofrimento dos inocentes, nem se alegra com a maldade dos ímpios. A soberania de Deus sobre a história é algo que nos conforta e nos desafia. Nos conforta porque sabemos que no final tudo será colocado em seu devido lugar, que a verdadeira justiça prevalecerá. Mas também nos desafia, irmãos e irmãs, a viver de maneira íntegra, buscando sempre fazer o bem, praticar a justiça e amar a misericórdia. Porque, como bem disse o apóstolo Paulo, não nos enganemos, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, que estejamos sempre atentos às nossas ações, às nossas palavras, aos nossos pensamentos, que possamos plantar sementes de bondade, de amor, de justiça, sabendo que no tempo devido colheremos os frutos, e que mesmo diante das injustiças que testemunhamos ou vivenciamos, possamos confiar na justiça divina, sabendo que Deus está no controle de tudo e que Ele jamais falhará. Como seguidores de Cristo, somos chamados a aprender com esses erros, cultivando um coração humilde e buscando a justiça. Devemos lembrar que nosso julgamento e compreensão são limitados, e só Deus conhece verdadeiramente cada coração. Meus queridos irmãos e irmãs, ao nos debruçarmos sobre a reflexão espiritual que a história de Anás e Caifás nos oferece, somos convidados a uma jornada de introspecção e aprendizado. Como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de olhar para os erros do passado, não com um olhar de julgamento, mas sim com um coração disposto a aprender e a crescer em nossa fé. Este chamado à humildade e à busca por justiça é um lembrete constante de que, embora tenhamos nossas próprias percepções e entendimentos, nossa visão é limitada. A verdadeira sabedoria vem de reconhecer que só Deus tem o conhecimento pleno de todas as coisas, de cada situação e de cada coração. Ele vê além das aparências, além das nossas justificativas e dos nossos erros. Nessa caminhada com Cristo, somos chamados a cultivar um coração humilde, um coração que reconhece suas próprias falhas e que está sempre aberto à transformação que vem do Senhor. A humildade é o solo fértil onde a verdadeira sabedoria cresce, pois é quando reconhecemos que não temos todas as respostas, que nos abrimos para aprender com Deus e com os outros. Buscar a justiça, meus irmãos e irmãs, é um chamado divino que ressoa profundamente em nossas almas. No entanto, a justiça que buscamos deve estar alinhada com os princípios do reino de Deus, uma justiça que é temperada com misericórdia, amor e compreensão. Lembremos sempre que a nossa busca por justiça nunca deve nos levar ao orgulho ou à autojustificação, mas sim ao serviço e ao amor ao próximo. Por fim, é vital lembrar que nosso julgamento é limitado.
Muitas vezes, vemos apenas uma parte da história, apenas o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus vê o todo. Ele conhece cada história, cada dor, cada alegria. Portanto, que possamos confiar nele, sabendo que ele é justo, que ele ama cada um de seus filhos e que no final, todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos e irmãs, que a história de Anás e Caifás nos sirva de advertência e inspiração. Que possamos nos esforçar para viver segundo os ensinamentos de Jesus, promovendo a paz, a justiça e o amor. Que nosso legado seja marcado pela fidelidade a Deus e não pelo poder ou pelo orgulho. Amém.